Ele é santo, 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 santo. Podem sentar, Tu és santo, Pai, Tu és santo, Senhor. Senhor dos exércitos, digno de todo louvor, de toda adoração. Que ao Teu nome se dobre todo joelho, diante da Tua face um dia dobrará todo joelho, quando se fizer chamada. Que nós possamos, Senhor, dobrar o joelho antes de Tu vir, enquanto há tempo, Pai. Te agradeço, Pai, pela Tua presença aqui esta noite. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Te agradeço porque Tu estás aqui neste lugar e Tua presença é real em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Gomes, Igor Tenório Gomes. Eu tenho 32 anos, estarei fazendo 33 anos em setembro. Eu sou filho de Davi e Andréa, acólitos que estão sentados ali. Sou casado com Mirela, pai de Pedro Henrique, pai de Miguel. Pastor aqui na Catedral da Reconciliação, auxiliar do nosso bispo, do louvor. Pastor do Ministério de Adolescentes. Pastor do Soso. Além disso, sou advogado, sou mestre em Direito, sou professor universitário. Então, depois de ter dito todas essas coisas, todos vocês agora podem dizer que me conhecem, correto? Todo mundo aqui sabe quem eu sou agora? Sabe ou não sabe? Vocês podem saber algumas coisas sobre mim. Podem agora ter ciência de algumas coisas sobre a minha pessoa. Mas somente alguns aqui podem dizer que me conhecem. Somente alguns podem dizer que sabem quem eu sou. Somente Ele lá em cima sonda meu coração e sabe quem eu realmente sou. Mas vocês agora sabem algumas particularidades de quem eu sou, de quem é minha pessoa, meu nome, alguns dos meus familiares. Mas ninguém aqui sabe se sou calmo, se sou ansioso, se sou realmente feliz, como às vezes aparento ser, o que penso sobre assuntos do dia a dia, como tomo minhas decisões. Para saber dessas coisas, não basta saber quem eu sou ou algumas coisas sobre a minha pessoa, mas é necessário realmente me conhecer a fundo. É necessário gastar tempo comigo. Todo mundo aqui sabe quem é muitas pessoas. Sabe quem é o presidente dos Estados Unidos, sabe quem é o presidente da Rússia, mas ninguém aqui pode dizer que conhece eles. Ninguém aqui pode realmente dizer que conhece a fundo quem são essas pessoas. E essa história, pelo menos esse trecho que foi lido pelo reverendo Técio, de uma das histórias sobre o profeta Daniel, ele nos fala sobre isso. Porque Daniel, ele sabia quem era Deus, mas além de saber quem é Deus, Daniel conhecia Deus. Daniel conhecia Deus a fundo. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel sabia quem realmente era Deus, como poucos conhecem, como melhores amigos se conhecem. Daniel conhecia Deus. E um dia, essa história é contada a partir do capítulo 5 do livro de Daniel. Um dia o rei Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença daquelas 1000 pessoas. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirou do templo que estava em Jerusalém, para que naqueles utensílios, eles bebessem, eles se regozijassem com suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, de ferro, de madeira,
de pedra. No mesmo instante em que estavam todos ali reunidos, se alegrando, bebendo, adorando falsos deuses, de uma hora para outra, aparecem os deuses, aparece uma mão de um homem. No meio daquele salão, aparece a mão de um homem, e na frente do candeeiro, perto da parede do palácio real, o rei, ele viu aqueles dedos, e aqueles dedos estavam escrevendo algo na parede. Então o rei automaticamente mudou o seu semblante, que era um semblante de alegria, que era um semblante de gozo, e o rei muda o seu semblante para um semblante de temor, para um semblante de medo. A Bíblia fala que os seus lombos relaxaram e os seus joelhos se batiam um no outro. O rei se desesperou, com medo do que seria aquilo que estava escrito naquela parede. Eu quero que vocês imaginem essa cena. Eu estou aqui contando, mas eu vou pedir a vocês que por um instante feche o seu olho e pense que você está numa festa, e você está bebendo vinho, e você está alegre, e você está blasfemando contra Deus, usando utensílios que eram da casa de Deus. E de repente, quando você se depara, tem uma mão. Meus amigos, eu estou falando de uma mão escrevendo na parede. Não é uma mão que está num braço, que está num tronco, que tem uma cabeça. Não, é uma mão. E para quem conhece a família Adams e é familiarizado com a mãozinha, imagine mãozinha andando lá e escrevendo uma coisa na parede, enquanto estava todo mundo no meio de uma tremenda farra. Não era um jantar de família, não. Era uma farra. Todo mundo já alto. E de repente aparece mãozinha da família Adams escrevendo na parede. Uma mão solta. Imagine você, anfitrião, se deparar com uma situação dessa. Na hora, o rei se desespera. Na hora, o rei se enche de medo. E o rei fala: meu Deus, o que é isso? Tragam agora todos os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma caldeia de ouro ao seu pescoço e será o terceiro do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, entraram todos os feiticeiros, todos os magos, todos os bruxos, todas as pessoas que o rei imaginou que poderiam decifrar o que eram aquelas palavras escritas na parede por uma mão. Mas ninguém sabia o que era. Ninguém identificava o que era. Ninguém podia dizer, nem traduzir, muito menos interpretar o que é que aquilo significava. Com isso o rei se perturbou, mudou o seu semblante. E aí a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: rei, tu vives eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, porque eu sei de um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, Nabucodonosor, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Então o rei disse: chame Daniel aqui, que ele pode dar essa interpretação. Quando chega Daniel, o rei fala: Daniel, eu tenho ouvido falar a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria.
Muitos sábios, encantadores, vieram aqui à minha presença para saber a interpretação dessas palavras que foram escritas, mas ninguém conseguiu decifrar, ninguém conseguiu dizer. Mas eu tenho ouvido de ti que pode dar interpretações e solucionar casos difíceis. Então Daniel responde e disse na presença do rei. O rei oferece a Daniel aquilo que tinha oferecido aos feiticeiros e todos aqueles outros, púrpura e colares e honra diante do reino. E Daniel se apresenta diante do rei e diz: os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a qualquer outro. Todavia eu vou ler o que está aí na parede e lhe darei a interpretação. E Daniel começa a falar aí a partir do versículo 18. Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E aí Daniel, ele lê as palavras que estavam na parede. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro e pescoço. E naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A verdade é que Daniel foi apresentado diante do rei para decifrar algo que ele tinha escrito na parede. E foi-lhe ofertado muitas coisas muito boas, mas Daniel sabia que a mensagem para o rei não era uma mensagem que o rei se alegraria. E Daniel não esconde a verdade. E Daniel já chega dizendo: eu não quero saber de presente, porque pesada sobre ti foi a balança, tu não foi humilde. E Daniel nos ensina muitas coisas, e coisas muito importantes nessa história. Essa história que é tão rica em sabedoria. Essa história que comunica para nós coisas grandes da parte de Deus. As pessoas do reino sabiam quem era Deus, mas não conheciam Deus. A rainha mãe, ela chega lá para falar de Daniel, para falar que Daniel seria alguém que poderia interpretar esses sonhos, porque sabiam que Daniel servia a um Deus, que Daniel era cheio do espírito de um Deus. Ela fala para o rei: há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela sabia que havia um Deus por trás de Daniel, mas sequer sabia que Deus era. Tanto que ele fala pelos deuses, mas não eram deuses, era apenas um Deus. O Deus dos exércitos, esse que a gente cantou, que é santo, 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 onipotente, grande, excelente. Deus que está acima de todos, acima de tudo. E sabiam que havia um Deus por trás das coisas que Daniel fazia, mas não sabiam quem era esse Deus. Todos apenas sabiam que Daniel servia um Deus, até porque quando Daniel foi levado para
para a Babilônia, o que aconteceu é que o rei ele tinha mandado servirem a jovens das melhores iguarias do reino, mas Daniel, em obediência a Deus, ele disse para o copeiro lá do rei: vamos fazer um acordo, tu não me dá essas coisas aí não que são sacrificadas, eu só vou comer legumes e água, porque meu Deus me instruiu dessa forma. E se daqui a alguns dias isso der certo e eu continuar bem, aí o rei não vai desconfiar de nada, não vai acontecer nada contigo. E Daniel faz isso. E Daniel mostra que Deus o honrou. E depois os amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abdinego, eles não se curvam diante de falsos deuses e são jogados dentro de uma fornalha. E naquela fornalha Deus milagrosamente salva aqueles jovens, e as pessoas tomam conhecimento de que havia um Deus que salvou aquele povo de dentro da fornalha. Então todos sabiam das histórias do Deus de Daniel, mas não sabiam quem era o Deus de Daniel. E falam: não, chama ele, porque tem um Deus aí que ele serve. Só que saber quem era Deus não ajudou a rainha-mãe a interpretar o que estava na parede. Ela sabia que havia um Deus, sabia que Deus usava Daniel, mas não conhecia ele, então não identificou a letra, não sabia o que é que tinha escrito. Sabe, meus queridos, saber quem é Deus, apenas saber quem é Deus, apenas ter a ciência de quem é Deus, e eu disse isso segunda-feira aqui para os homens que vão trabalhar no cursilho, apenas saber que existiu um Jesus na história, um homem que supostamente as pessoas diziam que era um Messias e que iria salvar e que morreu numa cruz. Apenas saber dessa história e encarar como um evento que aconteceu na história não faz a gente conhecer Ele, não faz a gente ser diferente de ninguém, só faz a gente ter ciência e conhecimento acerca de um fato. Mas conhecer quem é Deus, conhecer Jesus é diferente. Apenas saber quem é Deus, apenas saber quem é Jesus, não é suficiente. Vocês aqui já ouviram várias vezes o nome de Jesus, coisas que Jesus falou, coisas que Jesus fez, coisas que Deus fez, coisas que Deus fez através da vida de outras pessoas, mas só saber dessas coisas não é suficiente. Você pode ler a Bíblia como um livro de história. Você pode pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse e ser apenas conhecimento para a sua vida. E não lhe acrescentar em nada. Porque você apenas vai ter conhecimento acerca do que está aqui. E era isso que as pessoas ali sabiam. Que Daniel servia a um rei, que servia a um Deus, que existia um Deus e que ele usava Daniel. Suficiente. Precisamos prosseguir e conhecer mais sobre Deus. Aprender mais sobre sua natureza, aprender mais sobre o seu caráter, aprender mais sobre quem Deus é na palavra. Deus tem muitos nomes. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés que libertou o povo do Egito, o Deus de Elias que mandou fogo, o Deus de Noé que mandou chuva, o Deus fiel que renova a sua misericórdia todas as manhãs, o Deus todo-poderoso, altíssimo, eterno, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Shalom, o Senhor dos exércitos, Emanuel, o bom pastor, Alfa e o Ômega, a estrela da manhã, o Consolador, luz do mundo, Cordeiro de Deus, Palavra, Verbo, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cada nome desse carrega um pouco de quem Deus é. Cada nome desse conta uma história sobre o nosso Deus.
Cada nome desse mostra como Deus agiu na vida do seu povo. Aprendemos esses nomes de Deus durante a nossa vida inteira. Isso vai moldando a nossa noção, a nossa razão de quem é Deus. Vamos aprendendo acerca dele como se fosse uma cadeira de faculdade, uma matéria curricular da escola. E se a gente só manter isso na nossa sabedoria, na nossa mente, a gente vai continuar sabendo que existe um Deus, mas sem conhecer quem Ele é. Sem pegar tudo isso que a gente conhece acerca de Deus e ver quem é Deus na minha vida, o que é que Deus faz na minha vida. Era isso que as pessoas sabiam sobre Deus. Mas Daniel não se limitou a isso. Daniel conhecia Deus. A relação que Daniel tinha com Deus era tão íntima, que Daniel, quando botou o pé naquele salão, eu imagino, e trazendo aqui para a gente, eu imagino Daniel entrando ali naquele salão, todo mundo morrendo de medo, e quando Daniel pisa o pé, ele olha para a parede e ele faz, oxi, ninguém entendeu não? Isso é a letra de papai. Vocês não conheceram não? Isso é a letra de papai. É a letra de painho. É a letra do meu pai. Eu conheço essa letra. Eu sei de quem é essa letra. Quando eu conheci Mirella, ela tinha feito encontro de jovens aqui, eu já congregava aqui. E aí, eu trabalhando, vi, aqui ficou aquela coisa, né? Aí a gente saía depois dos cultos, tal. Aí eu fiz, rapaz, não vou deixar passar essa não. E aí eu pedi a Deus, disse, Deus, o que é que eu faço? E aí eu queria fazer um negócio que não tinha como ela dizer não de jeito nenhum. E aí eu, num sábado, mandei uma mensagem para ela e disse, ela estava no 3º ano, ia fazer vestibular. E eu, quando você sair do cursinho, eu queria ir conversar com você, vamos almoçar. E aí, de manhã, ela estava no cursinho, e de manhã eu passei na casa dela com um buquê de flores e escrevi um cartão a próprio punho para ela, com um versículo, obviamente, ela tinha feito a JC, estava chegando aqui, eu queria, né? E aí coloquei lá um versículo de Cantares, as muitas águas não podem apagar o nosso amor. E aí embaixo eu coloquei, quer namorar comigo? Interrogação. O cara tem que ser direto. E aí deixei lá na casa dela para quando ela chegar do cursinho, ela receber aquele bilhete. E a gente, obviamente, saiu para almoçar, né? Deu tudo certo, tamanho até hoje. Mas uma coisa interessante é que eu escrevi a próprio punho. E meu avô era um cara que tinha uma letra linda. Ele podia, se tivesse tempo, trabalharia escrevendo em cartão, em envelope de casamento, de convite. Tinha uma caligrafia perfeita e ele sempre me dava cadernos de caligrafia. E eu tentava fazer, né? Mas minha letra, se você pegar meu caderno aqui, eu escrevo sermão à mão, você vai ver. A de Pedro Henrique é mais bonitinha. A minha letra é horrível. E depois daquele cartão, eu posso escrever qualquer coisa, Mirella vai saber que sou eu que estou escrevendo por causa da minha letra. Porque se gerou uma intimidade, se gerou conhecimento, se gerou conhecimento acerca até de como é a minha letra, de como é a letra dela, ao longo do tempo de cartões trocados entre um e outro. Mirella tem uma particularidade, ela diz que presente não é presente sem cartão. Então, mesmo que seja um negocinho pequenininho, tem que ter um cartãozinho lá. E a próprio punho para ela ver minha letra ridícula de Jardim 2. Mas Daniel, ele era tão íntimo de Deus, que ele conhecia a letra, a caligrafia de Deus. Quando ele bate o olho na parede, ele na hora lê, entende, interpreta, manda a mensagem para o rei, uma mensagem que não agradou de jeito nenhum. Agora, por que Daniel ele era tão íntimo de Deus? Por que Daniel
ele conhecia tanto Deus a ponto de conhecer a caligrafia de Deus. Mais para frente, um pouquinho, no livro de Daniel, a gente, quando vai ler acerca da história de Daniel na cova dos leões, a palavra nos diz que Daniel 3 vezes ao dia se ajoelhava para orar. 3 vezes ao dia, Daniel se prostrava em adoração a Deus. Daniel meditava na palavra. Daniel falava com o Pai. 3 vezes ao dia, todos os dias. Ou seja, não é do nada que você toma conhecimento acerca de quem é Deus. Conhecer Deus, saber quem é Deus, exige da gente disciplina. Disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Às vezes um silênciozinho para ouvir a voz de Deus é importante. Porque se a gente fala tanto, pede tanto, fala tanto, pede tanto, como é que a gente vai parar para ouvir a voz dele? Quando é que a gente vai parar para estar na presença de Deus, para ouvir o que é que ele tem para a gente? Se a gente não para, se a gente não para, se a gente não ora, se a gente não lê a palavra. Daniel sabia quem era Deus. Tanto que ouviu de Deus uma instrução de não comer a comida do rei, apenas comer legumes, e obedeceu. E a relação de Daniel com Deus era uma relação baseada em obediência. Outra disciplina espiritual, obediência à palavra, obediência àquilo que Deus está falando. Como é que há um decreto que levaria ele à morte e ele desobedece o decreto para obedecer o Pai e se prostrar diante de Deus mais uma vez? A gente não gera intimidade com Deus do dia para a noite, não. Ninguém gera intimidade com Deus do dia para a noite. Intimidade com Deus dá tempo, dá trabalho, é esforço, é se prostrar, é ler a palavra. A gente tem tempo para tanta coisa e às vezes não tem tempo nem para um salmozinho sequer no dia. Ou seja, antes de começar a nossa luta, depois que terminar. Mas a gente não para um minuto para ler a palavra, para Deus falar com a gente, para Deus nos alimentar, para a gente se alimentar. E depois a gente quer saber quem é Deus. Como é que a gente vai conhecer o nosso Pai se a gente não gasta tempo com Ele, se a gente não estuda a Sua palavra, se a gente não faz como Daniel? E aí, sabe o que é que acontece? A gente escuta de um que Deus é isso, escuta de um que Deus é aquilo, escuta de um que Deus é aquilo outro. Tinha uma comunidade no começo da igreja primitiva que eram os bereanos. E as pessoas iam pregar lá e sabe o que é que eles faziam com os pregadores que iam falar da palavra lá? Eles batiam com a Bíblia. E se alguém dissesse alguma coisa que sai fora, eles botavam o cara, era para correr. Porque vocês não podem chegar aqui e ouvir a gente dizer qualquer coisa sem examinar a Escritura. Somos homens. Estudamos, nos esforçamos, fazemos de tudo para passar uma palavra saudável para vocês, mas cabe a cada um de vocês ter o seu momento, ter a sua vida de intimidade com Deus. Não é aqui não. Vida de intimidade com Deus não é aqui não. É em casa, sozinho, quando ninguém vê. Jesus disse para os fariseus que ficavam no meio das praças: ó Senhor, eu dou o dízimo, ó Senhor, eu sou tão justo. E Jesus olha e fala: meu amigo, se você está fazendo isso aqui para todo mundo ver, a sua recompensa está aí. Agora, se você está lá no seu quarto, de porta fechada, onde ninguém vê, Deus, que te vê em secreto, te recompensará. E sabe qual é a melhor recompensa? É estar com o nosso Pai, é conhecer o nosso Deus, é crescer em intimidade com Ele,
é saber e entender aquilo que ele está ouvindo. Eu fico imaginando alguns homens que para mim são referências. Uma das maiores referências que eu tenho é Loren Cunningham, o fundador da Jocum, e ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu Deus falando com ele que uma onda iria invadir os continentes do planeta. E ele, mais uma onda invadir os continentes do planeta, o que é que Deus quer com isso? O que é que Deus quer me dizer com isso? Então ele buscou de Deus intimidade, conhecimento. E essa onda era o ministério que ele é líder até hoje, a Jocum. E a Jocum está em todos os continentes do planeta Terra, levando a palavra de Deus. Mas custou para ele conhecer quem Deus é e ter intimidade com Deus para saber o que é que Deus queria dizer com aquilo. E meus amigos, ter intimidade com Deus nos ajuda nos desafios da nossa vida. Não é brincadeira enfrentar a vida que a gente enfrenta só. Não é brincadeira começar amanhã cheio de luta, cheio de desafio só, sem ninguém do nosso lado. Não é brincadeira chegar em casa e ver um filho num caminho que você sabe que vai dar em morte só. Não é brincadeira você chegar no seu emprego, você vê a economia do jeito que está só. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente está lado a lado com Deus, Deus ele nos honra, Deus ele nos dá força, Deus ele nos dá coragem, Deus ele tira de nós o medo, Deus ele nos cobre com tanto amor que a única coisa que a gente consegue ver é a presença dele em nós. É aquilo que ele é para nós. Sabe, tem tanta gente com crise de fé, esperando de Deus algo que ele nunca prometeu. Tudo porque não sabem quem é Deus. Tudo porque não conhecem o Deus da palavra. Tudo porque baseiam a sua imagem acerca de Deus apenas em experiências. E hoje no culto da manhã, eu conversando com o reverendo Pedro, a gente disse, se as experiências não tiverem baseadas na palavra, provavelmente vão levar a dor, provavelmente vão levar a sofrimento. Porque se a gente não conhece Deus, a gente não vai poder parar para alguém chegar. Feito comigo uma vez, eu ainda era muito novo e estava no meio do curso de Direito, tinha acabado de entrar no seminário, e aí fui para uma vigília, chegou um vaso do meu lado, meu irmão, eis que te digo, abandone esses cursos, porque serás médico, porque o nosso país precisa de médicos. Saia da faculdade, vai estudar que você vai ser médico. E Deus na hora me mostrou que era uma falsa profecia. E Deus na hora me mostrou, isso é mentira. Não sou eu que estou dizendo, é a vaidade dele. Um homem que muitas vezes foi até usado por Deus, mas ali estava em carne. E se a gente não conhece Deus, a gente não distingue o que é carne e o que é espírito. Para distinguir o que é carne e o que é espírito, a gente precisa saber quem Deus é. A gente precisa conhecer a letra de Painho. A gente precisa conhecer a voz de Painho. A gente precisa conhecer a voz do nosso Pai. E a gente só conhece a voz do nosso Pai com duas coisas. Buscando Ele em intimidade, no lugar secreto, onde ninguém vê. E aqui, na palavra. Porque sem a palavra, as experiências não valem nada. Com a palavra, batendo com a palavra, as experiências mudam vidas, mas sem, podem destruir vidas. Temos que conhecer quem é Deus. Temos que buscar intimidade com Ele. A vida do cristão não se resume ao culto, é feito o reverendo Davi falou. A educação dos nossos filhos na palavra não se resume ao DI. Honro a vida dos professores do DI.
porque estão aqui passando a palavra de Deus com responsabilidade, buscando na palavra. Mas é 2 horas na semana, é muito pouco. Aqui é 2 horas na semana, é muito pouco. Busque Deus aonde ninguém vê. Conheça Deus, saiba quem Ele é. E na hora de lutar tuas batalhas, e na hora de saber o que Ele está dizendo, tu vai ver a diferença que vai ser feita na tua vida. Deus abençoe vocês.